sejam bem-vindos. Vamos nos colocar de pé. Vamos aplaudir a Jesus bem forte nessa noite. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos agora. Senhor, nós entramos diante do Santo dos Santos. Esse santuário terrestre. Teu povo, Senhor, aqui nós entramos diante da tua presença para louvar o seu nome, para dizer que tu és Senhor dos senhores e nos apresentar, Senhor, diante da tua paz, porque queremos mais e mais de ti. Queremos mais da tua presença, a alegria da tua presença, Senhor, a abundância da tua presença. Vem, Senhor, tu que renovas as forças, tu que traz entendimento ao teu povo. Nós estamos diante da tua casa, um lugar que o Senhor nos chamou para aprender o seu santo nome, o lugar que o Senhor nos reuniu, Senhor, para fixar as nossas raízes, para que venhamos a trazer frutos e a dar frutos também. O lugar que o Senhor chamou para reunir as famílias em consagração. Senhor, que reuniu o teu povo neste lugar, derrama da unção e da tua presença. Estamos aqui no santuário terrestre aprendendo de ti, Senhor. Porque queremos estar no santuário celestial, a morada do Deus Altíssimo, a tua habitação, Senhor. Então vem neste lugar, aonde o teu povo se apresenta aqui dizendo: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Visita a minha vida, visita o meu coração, Senhor. Sonda-me, Senhor. É o teu povo que te pede, é o teu povo que te clama. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Abre o teu coração agora e vai se apresentando, vai se oferecendo a Ele como um culto vivo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O nome são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eis-me aqui, Senhor. Uma coisa pedi que eu a buscarei, dizia Davi. Davi dizia que queria estar no templo, contemplar a formosura, as grandezas de Deus e aprender mais e mais. Ensina-nos, Senhor, a andar nas estradas dessa vida sem se perder, Senhor. Não deixe as feridas desse mundo, meu irmão, atrapalhar sua caminhada com Deus. Eis-me aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Você vai fazer desse louvor uma oração a Ele. Você vai fazer desta canção palavras da sua boca dizendo: eis-me aqui no teu santuário. Eis-me aqui na tua presença, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui no teu santuário. No teu santuário. Eis-me aqui na tua presença para te ouvir. Na tua presença para te ouvir, Senhor. Senhor.
Senhor dos senhores, eis-me aqui na tua presença por amor a ti, na tua presença por amor a ti, Senhor, 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 pois tu és o amigo da minha sorte. Senhor dos senhores.
terminando hoje nossa campanha do santuário. Durante 3 domingos, nós falamos do santuário terreno, que é a casa de Deus que a gente escolheu para cultuar o Senhor. A Bíblia diz que Deus já não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí muita gente aproveita desse contexto, sem entender a palavra, para dizer: eu não preciso de igreja para buscar a Deus. Precisa sim. A própria Bíblia diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, pastor, mas por que então tem esse versículo dizendo que Deus já não habita em templo feito por mãos? Porque antigamente, como que Deus se manifestava ao povo? O povo não era preparado para receber a presença de Deus, porque a presença de Deus era muito forte. Então Moisés, ele buscava a Deus na tenda da congregação, e a manifestação de Deus era uma nuvem que enchia o templo. Por isso que tem a canção: o Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Então, quando aquela fumaça vinha, a fumaça é branda, Você vê, mas você não consegue pegar. Ela não tem aquele poder para te derrubar, para te apalpar. Então, a presença de Deus vinha mais branda para poder encher o templo, Nós também vimos do santuário celestial. O santuário celestial já não é mais a casa física, mas a casa espiritual onde Deus habita, no céu dos céus, onde Jesus está nos preparando o lugar. Pastor, por que nos dias de hoje a fumaça já não entra mais na tenda da congregação? Porque hoje nós somos o santuário vivo. A presença de Deus já não está mais na nuvem da glória. A presença de Deus já está no Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos fazendo casa de Deus. Por isso que Ele não habita em templo feito por mãos mais. Ele habita em nós quando aceitamos Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Deu para você entender até aqui? Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos lá? Diz assim o versículo 16. A pergunta que Paulo ele faz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo também, habita em vós? Então Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com os cristãos que estavam aceitando Jesus, que às vezes ficava esperando a manifestação da glória de Deus na nuvem, esperava aquele sinal, esperava aquela manifestação de poder. E Paulo estava dizendo que a partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, a glória de Deus já começa a habitar em nós. Então nós passamos a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pastora, mas eu não tenho o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Só que muita gente acha que o Espírito Santo é só falar naquelas línguas estranhas, que é a única manifestação do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo ele se manifesta de acordo com cada um permite. A pessoa que tem o Espírito Santo, nós vamos aprender aqui que ela tem paz. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem alegria. Ela já não se embaraça nos negócios desse mundo. E há também a manifestação das línguas estranhas. Mas isso é uma consequência do Espírito Santo ativo dentro de nós. Mas tem muita gente que tenta oprimir o Espírito de Deus. Não quero falar naquelas línguas estranhas, não. Então ela nem dá-se a buscar o Espírito Santo, deixar ele trabalhar de maneira livre. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso radar, é a nossa sinalização para aquilo que é de Deus e aquilo que não é. É um presente dado pelo próprio Deus. Porque imagina, se a presença dele só se manifestasse na nuvem de glória, muitos não poderiam estar diante da presença de Deus. Mas hoje, como ele habita em nós temos livre acesso a quem? A Deus. Nós estamos aqui no santuário terreno, sendo um santuário vivo, em busca do santuário quê? Celestial. Então nós temos que dar-nos a buscar o Espírito de Deus. E olha a preocupação de Paulo: não sabeis que sois templo de Deus? Então às vezes a pessoa ela não entendeu ainda
que ela é a casa do próprio Deus. E às vezes ela leva a vida de qualquer maneira. Nós vamos chegar nessa parte da mensagem. Eu quero que você abra agora, voltando aí, Evangelho de João. Você está em 1 Coríntios? Você vai voltar Romanos, Atos, e atrás você vai encontrar o Evangelho de João, capítulo é o 14. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 14. Então, como o ser humano recebe o Espírito Santo de Deus, e cada ser humano cheio do Espírito Santo, ele tem capacidade de realizar a obra do Senhor naquilo que foi chamado. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado, não. Todos nós temos. Eu estava explicando no culto da manhã que nem sempre o chamado vai ser para o altar, irmãos. Nem sempre o chamado vai ser para o pastorado. Nem sempre o chamado vai ser para o ministério de louvor. Nem sempre vai ser para ser um obreiro. Às vezes o chamado é para ser um porteiro da casa de Deus. Às vezes o chamado é para fazer uma visita no hospital. Às vezes o chamado vai ser você trabalhar numa grande empresa e ser um coluna na casa de Deus. Diz lá em Apocalipse, que o Senhor nos faria colunas da casa dele. E a coluna faz o quê? Numa estrutura? Ela não sustenta? Aqui nós temos colunas aqui, ó. Elas sustentam esse edifício, para que eles não caiam. Então, a chamada para alguns vai ser de sustento da obra de Deus. Até comentei na quarta-feira sobre o patrocinador. E sempre com a chamada, irmãos, Deus vai dar a condição para a pessoa fazer. Deus jamais vai pedir algo de alguém, vai chamar alguém para fazer algo para Ele, se Ele mesmo não der as condições. Então, quando o Senhor nos deu a chamada de salvação, Ele trouxe a nós também a fé, que é uma ferramenta que nós iríamos precisar ao longo da vida. A ferramenta de busca, de crer nas coisas do alto. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, vamos lá, o versículo é o 12, que diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava dizendo o quê? Olha, você agora tem o mesmo poder aqui na terra que eu tenho, só que eu estou indo para o santuário celestial preparar-vos lugar. Mas as obras que eu não pude fazer em carne e osso, você pode dar continuidade. Por que Jesus falou isso? Porque no tempo de Jesus, irmãos, não tinha câncer, não tinha o vírus do HIV, não tinha esse problema com drogas que nós temos nos dias de hoje. Nós não tínhamos tantas coisas ruins como temos nos dias de hoje. Tantas obras abertas de Satanás. Satanás era muito escondido, ele ficava escondido no interior das pessoas. Hoje não, hoje faz aí a pronta. E as pessoas acham até que é algo normal. Então Jesus estava dando condições, quando chegasse a nossa vez, como templo de Deus, como templo do Espírito Santo, de receber o poder e a autoridade de fazer as mesmas obras que Jesus fez, e até obras o quê? Maiores. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus abraçou, Jesus aconchegou, Jesus deu restauração. Então tudo isso você tem direito também de exercer. Pastor, como é que eu sei a minha chamada? Quando você tem o Espírito Santo te conduz nessa chamada. E a sua chamada, como eu falei, talvez não seja no altar, seja como coluna, seja dentro da sua própria casa, de levar a salvação para a sua família. Às vezes a gente não entende porque a gente vem numa família tão bagunçada às vezes, pastor, minha família é toda doida, não tem ninguém certo as ideias, cada um de um jeito, ninguém quer compromisso com Deus. Então a sua chamada é para levar a salvação ali dentro, através do nome de Jesus. Amém? É para levar o que nenhum outro levou. Então quando você abraça essa chamada,
Deus vai te dar entendimento através do Espírito Santo, como templo dele, casa dele, imagem e semelhança dele, de você alcançar as pessoas da sua família, por mais complicadas que elas sejam. Você vai aprender a lidar com as pessoas. E às vezes é no seu trabalho. Não só a chamada de coluna, mas também de levar a salvação para alguém lá dentro do seu trabalho. Seja qual for o chamado que você tenha, Deus dará a condição. Aqui, Jesus já deu aqui para a gente, ó. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará. Ele está dando uma autoridade para você. Também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado aonde? No Filho. 14. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha que coisa interessante. Jesus está dando para nós não só a chamada, não só as ferramentas, mas também as condições de sermos um templo vivo do Deus vivo. Amém? Para haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É isso que vai nos diferenciar. Eu estava explicando pela manhã, né, como a gente está no ensejo do carnaval, a gente tem liberdade para falar um pouco. Irmãos, eu estava explicando isso para meu esposo ontem, né? A gente saiu para dar uma caminhada, aí a gente aproveita para botar o papo em dia. E aí eu estava conversando com ele e falando, como que Satanás ele é sutil, né? Se ele aparece lá com chifrão, tridente, capa vermelha, ou a pessoa sai correndo, ou a pessoa dá uma coça no diabo, né? Das duas, uma, né? Ou ela corre dele, ou ela dá uma coça dele, que ele já era derrotado. Mas enfim, então o diabo nunca vai aparecer com a verdadeira face dele. Então, quando que aconteceu o carnaval? Começou numa coisa simples. Uma reunião de família numa rua. Olha que coisa interessante, irmãos. Uma reunião de família na rua, juntou a família, começaram a brincar ali um dia de folga. Aí na outra vez que a família se reuniu, os amigos começaram a chegar. Aí acharam aquela reunião legal e eles começaram a combinar, ó, toda vez a gente vai se encontrar. E o grupo foi crescendo, né? Começava com dancinhas simples, essas marchinhas, esses trevos, umas coisas que não ia fazer mal para ninguém. As famílias se divertiam nas ruas. Ah, vamos fazer umas máscaras? Vamos, que coisa legal. Colocava as máscaras, aquelas roupas, e nós não fazia mal para ninguém. Só que o diabo olhou e viu assim, ó, uma coisa que ninguém vai pensar que vai prejudicar ali que eu vou trabalhar. Então ele começou a usar aquele crescimento daquelas reuniões anuais que aquelas famílias faziam, para começar a botar para fora a maldade do ser humano. Então, olha o que virou o carnaval hoje. Já tem feriado até pronto, onde pessoas se reúnem em várias partes do país, né? Não vou falar de outros países, vou falar do nosso. Se reúnem não mais para celebrar uma festa em família, mas para destruir famílias. Porque no carnaval, preste atenção, carnaval, jovens se perdem, marido sai de casa para aproveitar o carnaval, aí quando acaba o carnaval quer voltar para casa cheio de doenças, trazer doenças para a família, destruição, deixou uma esposa magoada em casa, e vice-versa. Também tem mulher que faz isso. Jovens se perdem, um monte de doença que se espalha, o caos virótico que vira, fora os bebês mesmo. Eu acho que o pior de tudo é os bebês, porque vidas inocentes são geradas ali, e nunca viu um com o outro, se ligam ali, se tornam um, que a Bíblia diz que quando dois têm intimidade se tornam um. Ali nasce, né, gera um bebê. Os que são indesejados, as mães abortam. Olha só, quantas vidas mortas.
Uma coisa que começou como nada a ver. Quantos bebês que não chegam a viver? Fora aqueles que nascem, né? Ou são jogados fora, num vaso sanitário, num matagal, ou às vezes são abandonados em orfanatos, ou às vezes cresce até num lar desestruturado. Aí esses pequenos, tão inocentes, crescem ali debaixo daquele jugo de maldição e se tornam às vezes o estuprador dos dias de hoje, o assassino do dia de hoje. É tudo uma cadeia, uma coisa vai chamando a outra. Lares que são destruídos. Quantos acidentes que a gente não viu de sexta-feira para cá, irmãos? Só aqui no nosso estado. Sexta-feira, antes das 10 da manhã, já tinha 3 acidentes, irmãos. Ontem, no dia de ontem, sábado, 1º de fevereiro, para quem está assistindo pela internet, 8 acidentes nas BRs. Homens embriagados, pessoas que não dão valor à vida. E uma coisinha que começou como nada a ver, tomou essa proporção que até portais espirituais estão sendo abertos. E olha como o diabo é sutil. Ele não tem pressa. Ele pegou justamente casas vazias, sem a presença de Deus, para poder entrar, morar e dominar. É isso que ele faz. Mas o Senhor não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, Ele quer que a gente encontre a salvação. Por isso que nós, como santuários vivos, cheios do Espírito Santo, nos tornamos sal da terra e luz deste mundo, para fazer uma diferença. Se é para viver igual a nós, não precisava do sacrifício de Cristo. Amém? Então ele diz aqui, ó, tudo que você pedir alguma coisa em meu nome, versículo 14, eu farei. Então o Senhor está dando condições da gente exercer essa chamada, de levar salvação para a nossa família, de levar a salvação aos perdidos, a nossa mudança de vida. E aqui ele continua no versículo 15, perdão. Se me amardes, guardareis o quê? Os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor vai nos dar o Espírito Santo. É como eu falei, quando você aceitou Jesus, você recebeu essa maior dádiva, o Espírito de Deus. O homem é formado por corpo, alma e espírito. O corpo vai ao pó, a alma para o dia do juízo e o espírito vai a Deus. Se tira o espírito, o corpo não sobrevive, só com a alma e o corpo. Ele morre. Então, preste atenção aqui no que o Senhor está dizendo. Ele vai nos dar um consolador, o Espírito Santo vai trazer vida. Ele vai trazer vida com abundância. Amém? Vos darei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, na medida que nós guardamos os mandamentos de Deus, à medida que nós fazemos o cumprimento dessa chamada, meu irmão, a chama do céu vai se acendendo dentro de nós e nós vamos conquistando tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver na face dessa terra. Amém? E olha aqui que coisa interessante, né? E exercer esse chamado, irmãos, né? Seja em casa, no trabalho, na igreja, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque na sua casa, na igreja, no seu trabalho, você vai ter que lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é uma tarefa fácil, né? Eu já ouvi gente dizer assim, ó, me dá uma junta de bois para cuidar, mas não dá uma pessoa para aconselhar. Não sei se tem muita base esse dito, mas em alguns casos é mais difícil lidar com o ser humano do que um animal que é irracional, irmãos. Porque o animal, quando você ensina, ele aprende e obedece. Mas às vezes o ser humano é difícil. É difícil enxergar que errou, admitir que foi orgulhoso, admitir que deu um mau passo na vida, admitir que precisa aprender novos caminhos. Então preste atenção aqui. Então lidar com o ser humano não é tarefa fácil. Você te deu a chamada para você levar a salvação para a sua família,
você vai precisar do Espírito Santo para te consolar muitas vezes. Porque você vai ouvir coisas que vão estraçalhar o seu coração, vão te machucar, vão te ferir. Mas para você não se perder nessas feridas, virá um outro consolador. Amém? Esse consolador vai te dizer: ó, isso aí, né, não foi a pessoa, o Espírito maligno que está nela. Então perdoa, ore por ela, busque por ela, lute por ela, ela vai se libertar em nome de Jesus. Nos traz esperança no coração, nos dá uma chamada, irmãos, de fazer a obra de Deus com mais fervor e empenho. E nós teremos o quê? O consolo de Deus conosco, que é o próprio Espírito Santo. E aqui ele diz no versículo 26, diz assim, ó: mas aquele Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, irmãos, dá uma parada aí um pouquinho. Então, não há coisa que você não consiga realizar. Amém? Você fará as mesmas obras e até maiores. Porque está dizendo que o Espírito Santo vai nos ensinar a fazer todas as coisas, inclusive a lidar com aquela pessoa mais difícil, mais cabeça dura, mais turrona. Ele vai te ensinar. Pastor, e se ela for problemática, Deus vai te dar a solução desses problemas. Você não vai ter obras paradas na sua vida quando você estiver cheio do Espírito Santo. Eu sempre falo isso com meu marido, né? Toda vez que ele pede algo para fazer, se colocar o coração para fazer, consegue realizar. E às vezes nem a pessoa nem tem habilidade para aquilo, mas Deus vai lá e dá uma inteligência, Ele dá uma habilidade para fazer. E aí a pessoa consegue concluir, consegue ter ideias, consegue trazer renovo naquilo que já é normal. Eu sempre faço com ele: pega para fazer, põe no coração e Deus vai dar instrução. E eu tenho sempre pedido a Deus, irmãos, para trazer instrução não só para a minha vida, mas para a tua também, para você saber lidar com as situações dessa vida. Porque senão, irmãos, a gente para, a gente cai na esparrela da vida, no meio do nada a ver do diabo, a gente acaba se perdendo. A gente sabe que o diabo é príncipe deste mundo, controla o mundo, mas nós estamos no mundo, mas não somos controlados, porque somos templo de Deus. Pode ter o que for lá fora. Se você tem o Espírito Santo, irmãos, é igual na época do Egito, do Antigo Egito. O Egito inteiro estava em trevas, mas a Bíblia diz que na casa do servo de Deus havia luz, havia comida, água limpa, havia tudo que precisava. Você pode estar habitando nesse mundo todo caótico, mas se você tem o Espírito de Deus, meu irmão, você não vai ter falta de nada. O diabo não tem poder para te controlar. Você vai viver vida e vida com o quê? Com abundância. Então, terminando o versículo 26, né? Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A pessoa não se perde, irmãos. Por quê? Porque ela está sempre lembrando da promessa de Deus na vida dela. Eu dei um exemplo muito simples hoje de manhã. Eu estava falando o seguinte: Jesus passou 3 anos com os discípulos. Segundo os historiadores, o ministério de Cristo durou 3 anos na face da terra. Só o ministério, tá? Morreu com cerca de 33 anos, segundo os historiadores. Mas de ministério, 3 anos. 3 anos falando, 3 anos curando, 3 anos ensinando, 3 anos ressuscitando mortos, expulsando demônios, fazendo a obra. Só que Jesus, ele tinha 12 discípulos com ele, que eram amigos mesmo, chegados. E Jesus sempre falava com esses discípulos: olha, vai chegar um tempo que o meu ministério na terra pessoal vai se findar e vocês vão dar continuidade, né? Eu vou ser julgado, condenado, pisoteado, envergonhado, né?
irei ter morte de cruz, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou para o Pai, e vocês terão o Espírito Santo. Jesus sempre falou isso para os discípulos. Mas sabe o que acontecia, igreja? Os discípulos não prestavam atenção em Jesus porque eles não tinham o Espírito Santo. Quando Jesus ensinava, eles ficavam até admirados. Nossa, que palavra, né? Mas quando saíram da sinagoga, eles ficavam admirados com os prédios, com os edifícios. Nossa, está vendo, Jesus, que edifícios grandes? Ficavam maravilhados por terem curado pessoas, ficavam maravilhados por ter expulsado demônios. E aquilo que Jesus falava não entrava no coração. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo para fazer lembrar. Só que Maria, Maria Madalena, ela recebeu essa virtude do Espírito Santo. Ela guardou tudinho as palavras de Jesus. E quando Jesus morreu, o que aconteceu? Pedro negou e fugiu. Os outros discípulos se trancaram dentro de casa, morrendo de medo. Judas se enforcou, se perdeu. Passados alguns dias, 2 daqueles discípulos que estavam trancados dentro de casa saíram, vão sair de casa, porque acho que o perigo passou. Eles iam pelo caminho falando só das tragédias. Eles viram o que aconteceu, Jesus morreu, logo ele que curou, ressuscitou, acabou morrendo. Mas por que eles não reconheceram Jesus no caminho? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena estava no templo, que o anjo falou para ela: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ela lembrou na hora, o Espírito Santo veio dentro dela, e ela lembrou na hora, ela saiu correndo igual uma maluca, correu, chegou lá nos discípulos e falou: o mestre ressuscitou. O que eles falaram para ela? Você está doida? Você está doida? Eu acho que você amou demais Jesus e está querendo que ele viva. Ele morreu, já era. E ela batia o pé: não, ele está vivo. Lembra que ele falou que ressuscitaria? Foi aí que Pedro lembrou. O Espírito Santo de Maria tocou em Pedro, Pedro lembrou, Pedro saiu correndo, foi lá no túmulo e viu o túmulo vazio, o lenço dobrado. E Pedro lembrou das palavras de Jesus. Pedro foi o que levou. Mas depois que o Espírito Santo veio, Jesus apareceu depois para eles, mostrou as feridas para Tomé, soprou sobre eles o Espírito Santo. Pedro se tornou o maior pregador de todos os tempos. Num culto que Pedro pregou na praça, o Espírito Santo agiu de tal maneira, foi tão intenso, que quase 3.000 almas, diz a Bíblia, aceitaram Jesus naquele dia. Qual foi a diferença do Pedro que negou para esse Pedro? O Espírito Santo. O mesmo que Jesus deixou para a gente. Está vendo como o Espírito Santo faz diferença na vida da pessoa? Você precisa do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí a pessoa se perde na vida. 27. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso não se turbe o vosso coração e nem se aterrorize. Uma das características que tem o Espírito Santo é a paz. A pessoa não se perturba por nada. Outra característica de uma pessoa que está com o Espírito Santo atuante, ela não tem medo. Ela sabe que Jesus está com ela. Ela sabe que o Espírito Santo está com ela todos os dias. Amém? Então é necessário, irmãos, a gente buscar o Espírito Santo para ter o templo vivo, a morada de Deus vivo. E diz aqui o capítulo 15, versículo 11: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja o quê? Irmãos, a gente não pode profanar o templo. Nós lemos aqui no capítulo 14, no versículo 15, Jesus diz: você me amar, você vai guardar os mandamentos. O primeiro mandamento é o que? Amará a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim, nem adorará, nem se prostrará. Mas muitas vezes nós profanamos o templo, irmãos, por não guardar o coração. Colocamos pessoas em primeiro lugar na nossa vida. Amamos demais a criatura
não é egoísmo. Mas presta atenção, eu dei um exemplo aqui hoje de Abraão e Isaac. Abraão era um servo fiel de Deus, mas Abraão ficou tão feliz com a bênção que ele esqueceu do abençoador. Era Isaac para cá, Isaac para lá, até que Deus quis dar um sacudão no Abraão para ele lembrar: Abraão, me dá seu filho. Mas Senhor, me dá. Lógico que Deus não ia tomar o Isaac, porque o Isaac foi promessa do próprio Deus, mas permitiu aquele ensejo acontecer para o Abraão contar. Tem gente que coloca em primeiro lugar o filho, o marido, a esposa. Ah, pastor, mas eu tenho que amar minha família, eu tenho que amar meu cônjuge. Mas se você não tiver Deus em primeiro lugar, seu casamento não vai para frente, a criação do seu filho não vai para frente. E nós vamos precisar de Deus em todos os momentos, e Deus traz consigo o nome de Jesus e o Espírito Santo. Você entendeu agora? Não é egoísmo. Mas se você não estiver bem com Deus, meu irmão, como que você vai levar seu casamento à frente? Como é que vai fazer bodas de ouro no casamento? Não vai fazer. Por isso tem muito casamento que se acaba. Por isso tem muito filho que sai de dentro de casa. Às vezes nós tomamos um amor tão grande que ultrapassamos até o amor de Deus. Profanamos o templo, colocando dentro do nosso coração. Acabamos de ler que ele dá alegria o que, igreja? Não é completo? Acabamos de ver isso. Mas às vezes nós profanamos o templo colocando o que? Mágoa dentro do coração. Deixamos o rancor entrar, o ódio, a tristeza. Um dos maiores pecados, irmãos, é a tristeza. Porque Jesus está dizendo: eu vim trazer alegria completa. E a pessoa deixa a tristeza entrar no coração, ela está pecando contra Deus. Ela está abrindo mão, renegando o presente que Deus deu. Ah, pastor, eu sou tão perturbado, não consigo dormir à noite, fico agitado. Isso é falta de paz. Um dos sinais que a pessoa não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo traz paz no coração. Pode estar tudo se quebrando. Ela está igual Jesus, no barco, dormindo tranquilo. Então nós temos que rever se o nosso tempo vivo não está cheio de porcaria. Mágoas, revoltas, ódios, inimizades, tristezas. A gente tem que tirar do santuário a imundícia, irmãos. Porque o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Se você precisa liberar perdão para alguém, libera. Pastor, mas fulano não me pediu. Talvez nunca peça. Mas você vai morrer envenenado por isso? Vai deixar de entrar no céu porque alguém não se dispôs como você queria te pedir perdão? Você vai parar a sua vida por isso? Vale a pena? Você perdeu o santuário celestial, perdeu o convívio do santuário terrestre, deixar de ser o templo de Deus porque alguém não quis fazer sua vontade pedindo desculpa, perdão? Talvez nunca peça, irmãos. A nossa vida não pode parar por isso. Eu não posso pegar a minha boca, e Jesus disse que eu poderia com ela pedir tudo que eu quisesse no nome dele, para falar: eu estou triste, estou abatido, estou sobrecarregado, estou sono derrotado. Não, eu tenho que dizer: eu sou alegre em Cristo. Não tenho motivos, mas a minha alegria vem do Senhor. O meu coração está em festa porque ele me fez mais que vencedor. A chamada vem, a ferramenta vem junto. Amém? Para que você se torne um templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir a Jesus. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Amém? Então nós encerramos aqui: santuário terreno, santuário celestial e santuário vivo, em nome de Cristo. Tenha certeza que Deus ele vai lhe abençoar e abrir a visão em nome de Cristo. Glória a Deus. Senhor Deus, o Senhor na tua palavra diz que nós somos santuário do Senhor, santuário do Deus vivo. E se essa pessoa ainda não sabia que ela era santuário do Senhor, hoje ela teve um entendimento que ela é um santuário do Senhor puro, porque a tua palavra é pura. Ela é um santuário verdadeiro, porque o Senhor é verdadeiro. E pelo Senhor seremos santuário para ti
para o teu louvor. Aprendemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. E precisamos andar em santidade para ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita no meio da sujeira, porque ele é puro. O Senhor diz: tirai do santuário os deuses estranhos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida vai se desprendendo agora. Tirai do santuário toda a imundícia. Assim diz a palavra. Vai tirando agora toda tristeza. Fala: eu não quero isso na minha vida. É o seu momento com Deus agora. Vai limpando a casa, meu irmão. Se você quer o Espírito Santo na sua vida, vai limpando a casa. Tira a mágoa, tira a revolta. E se você não consegue sozinho, pede a Ele ajuda. Me ajuda, Senhor. O Espírito Santo, Ele ajuda até na hora das fraquezas. Senhor, me ajude a perdoar aquele que foi incapaz de me pedir perdão. Aquele que me traiu no passado, aquele que falou, que zombou, não importa. Senhor, eu não quero mais essa dor comigo, não. O Senhor é o que renova, meu irmão. Ele renova o entendimento para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Vai pedindo isso agora: Senhor, Senhor, me renova. Eu quero ser uma nova criatura. Porque as coisas velhas já se passaram, Senhor. É hora de viver o novo. Me purificar, me santificar. Tirar da minha vida tudo aquilo que impede a manifestação do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Que não deixe o povo dele ser confundido. Espírito Santo que traz paz, traz alegria completa. Espírito Santo que consola e traz esperança ao coração de que tudo vai ficar bem. Que as promessas vão se cumprir no tempo certo. Que vem compungindo no nosso coração para aceitarmos que o Evangelho é a palavra de Deus. E nos faz assentar aos pés de Jesus. Assim como Maria sentou e ouviu a palavra e creu. Assim como Maria Madalena, que creu e anunciou. Maria Madalena foi a primeira pessoa que anunciou o Evangelho. Porque o Evangelho é o Cristo vivo, é as boas notícias. E ela levou a boa notícia aos seus irmãos, aos discípulos que estavam com medo, receosos, perdidos. E quando eles entenderam, a paz chegou. Jesus se manifestou a eles. E diz a palavra do Senhor que Jesus aparece no meio deles. E ele diz: a minha paz vos dou. Não atemorize o teu coração. E soprou sobre eles a virtude do Espírito Santo. E virá sobre nós a virtude do Espírito. A virtude é poder, meu irmão. O poder é a condição para realizar as obras que ele fez. Realizar obras até maiores. Senhor, em nossas mãos está o suco de uva, pisado pelos homens, mas se torna o sangue do Cordeiro a partir do momento que consagramos a Ti. O sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele mata a sede da justiça. O sangue de Jesus nos torna um só no Senhor. Nos prepara em santidade, pois nós queremos Te ver. Ela vai tomar agora, meu Deus, para se santificar diante do Senhor, porque ela vai sair a peleja. E ela vai ver o Senhor também pelejando ao lado dela. E o restante ela vai marcar tudo que faz parte da vida dela, para que a morte não toque, o prejuízo não toque, a violência não toque, para que a casa, a família, os bens estejam tudo guardados e protegidos pelo Senhor. Participe agora do sangue do Cordeiro.
santuário, puro, santo e verdadeiro. Oh, Jesus, faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo, puro, santo e verdadeiro, e verdadeiro.
sabemos que quando o homem se junta com uma mulher, os dois fazem uma só carne. Tudo que está no homem passa a habitar na mulher, e tudo que está na mulher passa a habitar no homem. Sabemos que quando servimos outros deuses, aqueles deuses, aqueles espíritos têm poder para conosco, porque existe uma ligação. Há um elo espiritual que se torna forte como uma corrente. Mas, meu Deus, agora, um ato de fé, eu quero apresentar todas as pessoas agora que estão orando aqui comigo na tua casa, das que me acompanham pela internet, que se existe ainda alguma ligação lá no passado, de quando este homem deitou com alguma outra mulher, que quando essa mulher se deitou com outro homem, que quando essa pessoa serviu na feitiçaria, nas obras de magia negra, aqueles elos, aquelas ligações da prostituição, da idolatria, de outros deuses, da feitiçaria, das simpatias que no passado ela fez, e até obras de feitiçaria que ela pagou, de casos, meu Deus, que se deitaram com prostitutos e prostitutas, os amantes, as amantes, de quando o corpo era emprestado para os vícios, vício de jogo, vício de bebida, de drogas, vício de pornografia, de quando essa pessoa mentia para sobreviver, roubava para sobreviver. Meu Deus, essas ligações do passado, de quando éramos trevas e não conhecíamos o teu amor em profundidade, das rezas antigas, de todas as vezes que nos prostramos diante de imagens e de outros deuses, de todas as vezes que no nosso interior a gente desejou algo de alguém ou a morte de alguém, quando conquistamos a casa do próximo, seja qual for a condição que nos prendia, nos ligava, esses fios invisíveis agora, essas correntes do inferno, sejam quebradas agora. Não haja nenhuma ligação nossa com ninguém, nem com outras práticas. E se alguém aqui ainda tinha um desejo por essas práticas, alguns vícios, ela vai cruzar as portas deste lugar sem ter esse desejo mais. Que corre dentro dela o sangue de Jesus, que liberta, que cura, que restaura, que transforma. E ela hoje recebe a salvação. Ela recebe o Espírito Santo. Salva sobre eles a virtude agora. Em o nome de Jesus, nós lhe pedimos: faz de mim, Senhor, um santuário. Graças a Deus, puro santo e verdadeiro, puro santo e verdadeiro, e com graça serei Senhor, serei Senhor, santuário em teu louvor, em teu louvor. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. Eu sou do meu amado e o meu amado do meu. Você pertence a Jesus, meu irmão.
jugo da escravidão, não. Porque foi para a liberdade que Ele te libertou. Viva o poder de Deus na sua vida, na sua